E aí, concurseiros, todos estão bem? Espero que sim! Este é o terceiro vídeo do quadro Você Aprovado na PM, que é uma parceria com o Instituto Rosimer Scorsi. Se você está chegando no canal por este vídeo, aqui você vai encontrar cursos preparatórios e resolução de muitos exercícios de provas da VUNESP. Hoje a aula será sobre razão e proporção. E se você perdeu as aulas de MMC e porcentagem, vou deixar elas aqui nos cards. Vocês se lembram o que significa razão e o que significa proporção? A razão é o resultado da divisão entre dois números. A razão entre A e B, em que B precisa ser diferente de zero, é dada por A dividido por B. Perceba que a primeira informação que vem após o entre é o numerador da fração e a segunda informação é o denominador da fração. Por isso que é nessa ordem A dividido por B. A proporção é a igualdade entre duas razões. E como conseguimos identificar a igualdade entre duas razões? Ou, em outras palavras, como saber que existe uma relação de proporcionalidade entre duas razões? Para isso, a gente pode resolver as frações e ver se os resultados são iguais. Por exemplo, A dividido por B é igual a um número k. E C dividido por D é igual a esse mesmo número k. Logo, A dividido por B é igual a C dividido por D. Ou seja, existe uma relação de proporcionalidade entre essas duas frações. Também podemos usar as propriedades matemáticas para conferir a igualdade. Por exemplo, para que A dividido por B seja igual a C dividido por D, necessariamente, o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, ou seja, A vezes D precisa ser igual a B vezes C. Hoje nós vamos resolver dois exercícios de razão, dois exercícios de proporção de nível fácil, dois exercícios de proporção de nível médio e três exercícios de proporção de nível difícil, o que totaliza 9 exercícios. Mas antes eu só quero fazer uma pequena observação sobre essa classificação nível fácil, nível médio e difícil. Na prática, todos os exercícios de proporção estão entre os níveis médios e difíceis. Porém, entre os próprios exercícios de proporção mais interpretação do enunciado, tem alguns que são mais fáceis de reconhecer que você tem que usar a teoria de proporção. Tem alguns que são mais difíceis de você identificar isso. Então, foi usando essa ideia que eu quebrei esses 7 exercícios de proporção em nível fácil, médio e difícil. Esses dois exercícios são exercícios que envolvem razão. Vamos começar primeiro pelo da VUNESP de 2010. Em uma pesquisa de opinião, foram apresentados aos consumidores 3 tipos diferentes de queijos, para que experimentassem e dissessem qual deles mais agradava. Considerando o total de consumidores que experimentaram os queijos, 2/3 preferiram o tipo A, 1/4 preferiram o tipo B e o restante o tipo C. Sabendo-se que participaram dessa pesquisa 600 consumidores e que cada um deles escolheu apenas um tipo de queijo, então a razão entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e os que preferiram o tipo B nessa ordem é de... Dos 600 consumidores, 2/3 preferiram o tipo A. Isso é igual a 1.200 dividido por 3, que é igual a 400 consumidores. E 1/4 de 600 preferiram o tipo B. 600 dividido por 4 resulta em 150 consumidores. E o restante do tipo C. Somando 400 mais 150,
A gente encontra que dos 600 consumidores, 550 preferiram ou o tipo A ou o tipo B. E como o restante preferiu o tipo C, a gente consegue encontrar que dos 600 consumidores, apenas 50 preferem o tipo C. O enunciado pede a razão entre o número de consumidores que preferiram o tipo C e os que preferiram o tipo B. Como eu havia dito, a primeira informação após o entre é o numerador da fração. Então, 50 dividido. A segunda informação após o entre é o denominador, que é 150. A gente consegue simplificar essa razão por 10 e por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. Isso significa que a razão que o enunciado está pedindo é igual a 1/3. Alternativa B. Exercício da VUNESP de 2017. Em uma sala, havia 120 candidatos fazendo uma prova de certo concurso. Após 1 hora de início da prova, 1/5 dos candidatos foi embora. Após mais 1 hora, 6 candidatos entregaram a prova e também saíram. E os candidatos restantes permaneceram até o horário limite estabelecido. Em relação ao número inicial de candidatos que havia na sala, aqueles que ficaram até o horário limite estabelecido correspondem a. Então, dos 120 candidatos, 1/5 de 120 foi embora após 1 hora do início da prova. Depois, mais 6 candidatos entregaram a prova e o restante, que é o resultado dessa expressão, são os candidatos que permaneceram até o horário limite estabelecido. 120 menos 1/5 de 120 é igual a 24, menos 6. Menos 24 menos 6 é igual a menos 30. 120 menos 30 é igual a 90. Vocês podem perceber que a forma que o enunciado pede para a gente encontrar uma razão é diferente da forma que o exercício da VUNESP de 2010 apresentou. Aqui, nesse exercício, foi claro que ele estava pedindo a razão. No exercício da VUNESP de 2017, ele fala em relação ao número inicial de candidatos, essa informação é o denominador. Aqueles que ficaram até o horário limite estabelecido correspondem a. A quantidade de candidatos que ficou até o horário limite foi 90. Portanto, mesmo com outras palavras, esse enunciado pede uma razão, e a razão entre aqueles que ficaram até o horário limite e o número inicial de candidatos. A gente pode cancelar este zero com este zero e simplificar por 3. 9 dividido por 3 dá 3, 12 dividido por 3 dá 4. Então, a resposta é 3/4, alternativa B. Esses dois exercícios são exercícios de proporção, cuja interpretação do enunciado é mais simples do que os demais exercícios de proporção. Isso porque a gente vai entender que o enunciado traz duas relações, entre elas uma razão, e a gente vai precisar encontrar o valor de uma das variáveis apenas. Exercício da VUNESP de 2019. Uma empresa possui em sua frota 36 veículos. Parte desses veículos são movidos somente a etanol e os demais são movidos somente a gasolina. A razão do número de veículos movidos somente a etanol para o número de veículos movidos somente a gasolina é 5 dividido por 7. O número de veículos dessa frota movidos somente a gasolina é. Então, aqui a gente tem duas variáveis e duas relações, sendo que uma delas envolve uma razão. Vamos chamar a quantidade de veículos movida somente a etanol por E e a quantidade de veículos movidos somente a gasolina
por G. No total, essa empresa possui 36 veículos e o enunciado diz que não tem como um veículo ser movido ao mesmo tempo por etanol e gasolina. Então, a gente tira a primeira relação, que E mais G é igual a 36. E a segunda relação é essa razão que o enunciado traz. A razão é entre o número de veículos movidos somente a etanol, então o E é o numerador da razão, e o número de veículos movidos somente a gasolina. Portanto, o G é o denominador da fração. Precisa ser nessa ordem? Sim, precisa, porque se não for nessa ordem, vocês não vão chegar na resposta certa. Então, a gente tem um sistema de equações, onde a gente tem duas variáveis e duas expressões. Portanto, a gente consegue determinar tanto o valor do E quanto o valor do G. Como o enunciado pede somente o valor do G, a ideia é usar essa primeira expressão para isolar o E. E é igual a 36 menos G, e substituir na segunda expressão, que é uma proporção. E vale 36 menos G, dividido por G, é igual a 5 dividido por 7, o que implica que 5G é igual. Aí a gente precisa multiplicar 36 menos G por 7. 36 vezes 7 é igual a 252. Menos G vezes 7, menos 7G. O menos 7G passa para o lado esquerdo da equação, somando. 5G mais 7G é igual a 12G, que é igual a 252. Portanto, o G é igual a 252 dividido por 12, que é igual a 21. Com isso, a gente consegue encontrar diretamente a resposta que atende à pergunta do enunciado, que é G igual a 21. Alternativa B. Exercício da VUNESP de 2018. Uma pessoa tirou 150 fotos com seu celular e excluiu 14 delas. Considerando-se as fotos restantes, a razão entre as fotos de boa qualidade e as fotos de baixa qualidade é 3/5. Sabendo-se que havia somente fotos de boa ou de má qualidade no celular, o número de fotos de boa qualidade era. Para resolver esse exercício, a gente vai usar exatamente a mesma ideia do exercício da VUNESP de 2019, só vamos precisar mudar as letras. Então, para as fotos de boa qualidade, vou chamar de X. E as fotos de baixa qualidade, vou chamar de Y. Como o enunciado diz que só tem fotos ou de boa qualidade ou de baixa qualidade, significa que x mais y é igual a 150 menos 14, que é 136. E a razão? Entre as fotos de boa qualidade, x vai no numerador, e as fotos de baixa qualidade, y vai no denominador, é igual a 3/5. Assim, nós encontramos nosso sistema com duas variáveis e duas expressões. Como o enunciado pede o número de fotos de boa qualidade, a gente precisa encontrar o valor de x. Para isso, aqui na primeira expressão, a gente vai isolar o y, que é 136 menos x, e substituir esse valor no lugar do y. Portanto, x dividido por 136 menos x é igual a 3/5. Multiplicando em cruz, 5x é igual. 3 precisa multiplicar 136 e menos x. 3 vezes 136 é 408. 3 vezes menos x, menos 3x. 5x mais 3x é igual a 8x, que é igual a 408, e o 8 passa dividindo. 408 dividido por 8
é igual a 51. Novamente, a gente encontra uma informação que responde diretamente à pergunta do enunciado. Portanto, a resposta é a alternativa D. Esses dois exercícios eu classifiquei como exercícios de proporção de nível médio, porque é necessário prestar mais atenção na interpretação para conseguir montar os sistemas e encontrar a resposta do enunciado. Nesse primeiro exercício, a gente vai encontrar as duas relações com facilidade, porém, a gente precisa resolver o sistema por completo, encontrando o valor das duas variáveis para responder o que o enunciado pede. Nesse segundo exercício, a gente precisa interpretar o enunciado para conseguir encontrar as duas relações. Então, vamos lá. VUNESP 2014. A razão entre o número de camisetas brancas e o número de camisetas coloridas vendidas em um dia em determinada loja foi 2 dividido por 7. Sabendo que, nesse dia, o número total de camisas vendidas brancas mais coloridas foi 54, então, a diferença entre o número de camisetas coloridas e o número de camisetas brancas vendidas nesse dia foi. Vamos chamar o número de camisetas brancas de B e o número de camisetas coloridas de C. A primeira relação vem do número total de camisetas, porque B mais C é igual a 54. E a segunda relação é a razão entre o número de camisetas brancas, B, dividido pelo número de camisetas coloridas, C, que é igual a 2 dividido por 7. Neste caso, montar esse sistema foi igual aos exercícios anteriores. A diferença é que aqui a gente vai precisar encontrar B e C. Neste caso, não faz diferença qual variável a gente vai encontrar primeiro. Então, eu vou isolar a letra B para encontrar primeiro o número de camisetas coloridas. Substituindo esse número aqui na letra B, a gente tem que 54 menos C dividido por C é igual a 2 sétimos. O que implica que, multiplicando em cruz, 7 vezes 54 é 378. 7 vezes menos C, menos 7C. Isso é igual a 2 vezes C, que é 2C. Esse menos 7C passa para o lado direito somando, então 378 é igual a 9C. E o 9 passa dividindo. C é igual a 378 dividido por 9, que é igual a 42 camisetas. Da primeira relação, a gente sabe que o número de camisetas brancas é igual a 54 menos C, que é 42. Então, a gente encontra que B é igual a 54 menos 42, que é igual a 12. Agora que encontramos os valores de B e C, a gente consegue responder a pergunta do enunciado. O enunciado quer saber a diferença entre o número de camisetas coloridas, 42, menos o número de camisetas brancas, 12. Isso é igual a 30. Alternativa E. VUNESP 2011. Em um restaurante, a razão entre pratos fundos e pratos rasos, nessa ordem, é 3/5. Se um prato fundo for quebrado, essa razão passará a ser 7/12. Pode-se afirmar que o número de pratos rasos desse restaurante é. Aqui a gente vai precisar interpretar o enunciado para montar nossas duas relações. A primeira relação é direta. A razão entre pratos fundos e rasos é igual a 3/5. A segunda relação não é tão direta assim, então a gente vai seguir certinho o que o enunciado está falando. Se um prato fundo for quebrado, significa que vai ter um prato fundo a menos. Ele não fala nada sobre a quantidade de pratos rasos, então permanece igual. A razão passará a ser 7/12.
Agora sim, a gente encontrou nossas duas relações. Portanto, a gente encontrou duas relações com duas incógnitas, o que possibilita a gente encontrar o número de pratos rasos desse restaurante. Para isso, a gente vai isolar o f nas duas relações e depois igualar as expressões, começando por essa. Multiplicando em cruz, 5f é igual a 3r. f é igual a 3r dividido por 5. Agora, isolando o f nesta daqui, multiplicando em cruz, 12 vezes f menos 1 é igual a 7r. 12f menos 12 é igual a 7r. 12f é igual a 7r mais 12. F é igual a 7r mais 12 dividido por 12. Se a gente tem que f é igual a essa expressão e f também é igual a essa expressão, isso significa que necessariamente 3r dividido por 5 é igual a 7r mais 12 dividido por 12. Para resolver essa expressão, a gente precisa multiplicar em cruz novamente. 12 vezes 3r é igual a 36r. 5 vezes 7r é igual a 35r, mais 5 vezes 12, 60. 35r passa subtraindo para o lado esquerdo da equação. 36 menos 35, sobra só 1r, que é igual a 60. Então, por mais que a dificuldade desse exercício seja encontrar as duas relações, quando a gente resolve, a resposta é direta. Não precisa fazer manipulações com esse número para chegar na resposta. Alternativa D. Esses últimos 3 exercícios que eu separei para a aula de hoje, na minha opinião, são os exercícios mais difíceis de proporção, porque é necessário interpretar corretamente o enunciado e os resultados dos nossos cálculos não responderão à pergunta do enunciado. A gente precisa fazer manipulações para aí sim encontrar uma alternativa. Exercício da VUNESP de 2017. Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é 1/9. Após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1/5. Sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser... Vamos chamar o número de gavetas vazias de x e o número de gavetas ocupadas de y. A primeira relação é a razão entre x e y, que é igual a 1/9. Após se esvaziarem duas gavetas que estavam ocupadas, a razão passou a ser 1/5. Então, se a gente tinha x gavetas vazias, agora a gente tem x mais duas gavetas vazias. Consequentemente, se a gente tinha y gavetas ocupadas, agora a gente tem y menos duas gavetas ocupadas. Isso porque, nessa parte do enunciado, diz que se esvaziaram duas gavetas que estavam ocupadas. E a razão passou a ser 1/5. Agora, nós encontramos as duas expressões que têm duas variáveis, portanto, a gente consegue encontrar o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas. Mas, como o enunciado pede o número de gavetas ocupadas, nós vamos dar prioridade para encontrar o valor de y. Para isso, a gente pode isolar o x nas duas expressões e igualar. Começando por essa, 9x é igual a y, o que implica que x é igual a y dividido por 9. Agora esta,
Multiplicando em cruz, 5x mais 10 é igual a y menos 2. 5x é igual a y menos 2, menos esse 10 que vai passar subtraindo, é menos 12. E esse 5 está multiplicando, passa dividindo, que implica que x é igual a y menos 12 dividido por 5. Agora que a gente isolou o x dos dois lados, a gente pode igualar essa expressão com essa expressão. Y dividido por 9 é igual a y menos 12 dividido por 5. Multiplicando em cruz, temos que y vezes 5, 5y, é igual a 9 vezes y, 9y, menos 9 vezes 12, que é igual a 108. Vou passar o menos 108 para o lado esquerdo da equação, em que ele se torna positivo, e vou passar 5y para o lado direito, sendo que ele passa com o sinal de negativo. Então, 9y menos 5y é igual a 4y, o que implica que y é igual a 108 dividido por 4, que é igual a 27. Vocês podem perceber que não tem 27 entre as alternativas. Ainda bem, porque se tivesse, ia ser uma pegadinha. O exercício não está pedindo o valor de y, ele está pedindo o novo número de gavetas ocupadas, e o novo número é y menos 2. Y menos 2 é igual a 27 menos 2, que é igual a 25. Alternativa A. Vamos resolver agora o exercício da VUNESP de 2018. Em certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas era 2/7. No dia seguinte, constatou-se que mais uma dessas pessoas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser... Vamos chamar o número de pessoas resfriadas de x e o número de pessoas não resfriadas de y. A primeira informação que a gente tem é que nessa empresa trabalham 36 pessoas. Então, x mais y é igual a 36. E a segunda informação é sobre a razão entre o número de pessoas resfriadas, x, dividido pelo número de pessoas não resfriadas, y, que é igual a 2/7. Agora que a gente tem duas expressões e duas incógnitas, a gente consegue encontrar tanto o valor do x quanto o valor do y. Nesse caso, a gente vai ter que encontrar os dois valores. Na primeira expressão, a gente pode isolar o x, que é igual a 36 menos y, e substituir na segunda expressão, 36 menos y dividido por y é igual a 2/7. Multiplicando em cruz, 7 vezes 36 é igual a 252. 7 vezes menos y é menos 7y. Isso é igual a 2 vezes y, 2y. Passando o menos 7y para o lado direito, a gente fica com 2y mais 7y, que é igual a 9y. E passando 9 dividindo para o lado esquerdo, y é igual a 28. Substituindo o valor de y nessa expressão, a gente acha o valor de x, que é igual a 36 menos 28, ou seja, 8 pessoas estão resfriadas. Agora, a gente vai para a segunda parte do exercício, que diz que uma dessas pessoas que não estava resfriada ficou resfriada. E o enunciado pede a razão entre o número de pessoas resfriadas e o número de pessoas não resfriadas atualmente nessa empresa. Ou seja, x mais 1
dividido por y menos 1. Isso porque uma das pessoas que não estava resfriada passou a estar resfriada, então tem que subtrair 1 desse número e adicionar 1 ao número x. X a gente encontrou que é 8, mais 1, e y a gente encontrou que é 28, menos 1. 8 mais 1, 9, dividido por 28 menos 1, que é 27. Simplificando por 9 o numerador e o denominador, a gente encontra 9 dividido por 9, 1. 27 dividido por 9, 3. Portanto, a razão passou a ser 1/3, alternativa E. Chegamos ao último exercício que eu separei para a aula de hoje, que faz parte daquele mesmo grupo que a gente já começou a resolver, que são os exercícios de proporção, que eu considero nível difíceis. VUNESP de 2019. A razão entre o número de mulheres e o número de homens convocados para a segunda fase de um concurso é 3/5. No dia da segunda fase, 4 mulheres e 10 homens não compareceram e, no total, 362 candidatos realizaram esta fase. Dessa forma, o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso foi... A primeira informação que o enunciado nos dá é a razão entre o número de mulheres e o número de homens, que é igual a 3/5. E a segunda informação é que 4 mulheres e 10 homens não compareceram, e dessa forma, totalizou 362 candidatos. Então, a gente precisa tirar 4 mulheres desse número e precisa tirar 10 homens deste número, o que totaliza 362. Tirando os parênteses, M mais H é igual a 362, menos 4 menos 10 é menos 14, que passa para o lado direito, somando. M mais H é igual a 376. Como o enunciado está pedindo o número de mulheres, a gente precisa encontrar quanto que vale a variável m. Para isso, nós precisamos isolar a variável h. h é igual a 376 menos m e substituir essa expressão aqui nessa proporção. M dividido por H, que é 376 menos M, é igual a 3/5. Multiplicando em cruz, nós temos que 5M é igual a 3 vezes 376, que é igual a 1.128, menos 3 vezes M, 3M. Passando o menos 3m para o lado esquerdo da equação, a gente tem que 5m mais 3m é igual a 8m, que é igual a 1.128. Portanto, o m é igual a 1.128 dividido por 8, que é igual a 141. Vocês podem perceber que não tem 141 entre as alternativas. Ainda bem, porque se tivesse, também ia ser uma pegadinha. O enunciado está pedindo o número de mulheres que realizaram a segunda fase do concurso. Não foram todas as mulheres que realizaram, porque 4 mulheres não compareceram. Então, o número de mulheres que realizaram o concurso foi de 141 menos 4, que é igual a 137. Alternativa B. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, concurseiros, a identificar e resolver exercícios de razão e proporção.
Como sempre, eu procuro trazer vários modelos de exercícios para proporcionar a vocês mais ferramentas e lógicas de resolução. E se você está gostando da maneira que eu explico e organizo os conteúdos, me deixe um recadinho aqui nos comentários. Isso me motiva bastante a continuar e melhorar para os próximos vídeos. Só lembrando que se vocês precisarem entrar em contato comigo, meu e-mail está aqui na descrição do vídeo. Conto com a companhia de vocês nos próximos vídeos desse quadro e até logo!